O que é dispositivo de armazenamento? São dispositivos capazes de gravar e armazenar informações, dados para posterior consulta ou uso. Essa gravação de dados pode ser feita praticamente usando qualquer forma de energia, desde força manual, como a escrita, passando por vibrações acústicas em gravações fonográficas, até modulação de energia eletromagnética em fita magnética e discos ópticos. Bom, falando sobre a história dos dispositivos de armazenamento, começamos em 1801 com a máquina de tear de Jack Craig. Esse sistema selecionava os fios da ardidura um a um através de cartões perfurados para formar uma determinada cala, criando assim padronagens bem complexas, diferentes das até então produzidas. Em 1884 vem a máquina tabuladora de Hollerith. A máquina possui um sistema de leitura binária. Esta informação era armazenada no cartão de acordo com a informação fornecida anteriormente. Era usado principalmente para realizar censos rapidamente, mas depois foi aperfeiçoado para ser usado em contabilidade e podia ler até 250 cartões por minuto. Em 1888, vem a criação de Oberlin Smith, o gravador magnético, o primeiro dispositivo magnético que se tem notícia utilizado para gravar música. Em 1893, vem a criação do tambor magnético de Gustav Tauschek, cilindro giratório feito de material magnético, com vários cabeçotes de leitura e escrita. Armazenava 500.000 bits, cerca de 61 mil letras ou números. Em 1947, vem a criação de Fred Williams e Tom Kilber. Com a criação, eles criaram a primeira memória de alta velocidade totalmente eletrônica, chamada de Williams Curve Turbo. Em 1991, o Nivac 1 recebe o drive de fita magnética. Uniservo, o primeiro drive de armazenamento de fitas para um computador comercial. Em 1952, a IBM 726 foi o primeiro sistema de armazenamento de alta velocidade com fitas magnéticas. A IBM embarca o primeiro disco rígido no sistema RAMAC 305. As características utilizadas para todos os HDs que nasceram com o RAMAC são discos com pouco espaço, o posicionamento da cabeça de leitura e escrita de forma a pegar o maior número possível de trilhas, a forma de montagem que cria um pequeno espaço entre a cabeça e o disco para evitar danos aos dois equipamentos. O time de Kirby na Universidade de Manchester criou o conceito de memória virtual, técnica que usa a memória secundária como um cache para armazenamento secundário, conceito de card RAM. Em 1980, a CH criou o primeiro disco rígido para computadores pessoais. Continha 5 MB de capacidade de armazenamento. Ocupava o mesmo espaço de um drive de disquete 5, 1 por quarto. Em 1981, a Sony introduziu o disquete de 3, 1,5 polegadas. Em 1983, Bernoulli Box é introduzido no mercado para transferir arquivos grandes de 5 MB até 230 MB. Em 1983, o CD-ROM é inventado pela Sony e Philips. Em 1992, o primeiro teste de SSD para a IBM SanDisk. Em 1994, Compact Flash, câmeras digitais são inventadas. Em 1994, a Iomega Zip Disk de 100 a 2 GB
Problema de confiabilidade e também o CD. Sobre os dispositivos de armazenamento portáteis, podemos citar o CD regravável, criado em 1997, a IBM Microdrive, criado em 1999, HDs muito pequenos que foram desmarcados pelos pendrives, o USB Flash Drive, criado em 2000, pendrives mais conhecido ultimamente, e o Blu-ray Optical Disc, criado em 2003. Alguns tipos de dispositivo de armazenamento de dados. Temos o dispositivo de armazenamento óptico, dispositivo de armazenamento magnético e dispositivo de armazenamento eletrônico. O dispositivo de armazenamento óptico é um método de armazenamento que usa um laser para guardar e obter dados num suporte óptico. Podemos citar como exemplos o CD-ROM, o DVD, os dispositivos ópticos virtuais, entre outros. Os suportes ópticos de dados podem ter um tempo de duração para além dos 50 anos. Lembram dos disquetes ou até mesmo fitas cassetes? Pode não parecer, mas a mesma tecnologia utilizada nestes aparelhos continuam em uso até hoje. Isso porque ambos são dispositivos de armazenamento magnético, o método que possibilita o funcionamento do disco rígido, por exemplo. Dispositivos de armazenamento magnético são aqueles que utilizam uma tecnologia mecânica e binária para gravar informações. Isso porque eles utilizam uma peça móvel para marcar e ler informações em uma superfície magnética, como é o caso do HD externo. Os primeiros dispositivos de armazenamento magnético foram desenvolvidos em cerca de 1928, com o gravador de fita magnética, usada para gravações de áudio. Alguns tipos de dispositivos magnéticos são os disquetes, as fitas DAT e os discos rígidos, que são os mais utilizados. Por terem um custo muito mais baixo, os dispositivos de armazenamento magnético ainda estão na maioria dos computadores pessoais. Os dispositivos de armazenamento eletrônico são os mais utilizados na atualidade, como, por exemplo, temos os cartões de memórias e pendrives. Esta tecnologia também é conhecida como memória de estados sólidos ou SSDs, por não possuírem partes móveis, apenas circuitos eletrônicos que não precisam se movimentar para ler ou gravar informações. Finalizando o tema dispositivo de armazenamento, como escolher o melhor dispositivo para seu computador. Cada aparelho possui suas peculiaridades e para isso é preciso analisar bem antes de fazer a escolha pelo melhor dispositivo. Devemos levar em conta, antes de tomar qualquer decisão, sobre capacidade de armazenamento, segurança e investimento. Cada dispositivo possui vantagens e desvantagens, por isso, utilizar dispositivos diferentes pode ser benéfico de acordo com suas necessidades e objetivos. Existem dois tipos de unidades de armazenamento físicos, HD e SSD, e inúmeros servidores de armazenamento em nuvens. Qual a diferença de SSD para HD? O SSD e HD são unidades de armazenamento de dados. Suas tecnologias servem para o mesmo objetivo, mas funcionam de forma diferente. Sabendo as características de cada um, fica mais fácil diferenciá-las. O que é um SSD? SSD significa unidade de estado sólido.
nome dado por não possuir partes mecânicas e móveis. Seu funcionamento ocorre por componentes eletrônicos, por isso são mais rápidos, menores e gastam menos energia que um HD. Seus dados são mantidos em células de memória flash, a mesma usada em smartphone, tablet e computadores mais novos. As principais vantagens do SSD são maior velocidade, que garante agilidade ao iniciar um sistema operacional ou abrir programas e arquivos em comparação ao HD. Com seu funcionamento não envolve nada mecânico, apenas o acesso às memórias flash, se tornando mais silencioso. Por não possuir discos móveis como HD, o SSD é mais resistente ao impacto, não sofre interferências magnéticas, não sofre perdas ou corrupção de arquivos. Chega a gastar 2 vezes menos energia que um HD convencional. Vantagem importante para laptops, mantendo assim sua bateria fora das tomadas por muito mais tempo. Desvantagens: por ser uma tecnologia mais nova e pelos benefícios, o preço do gigabyte de um SSD se torna mais caro. Apesar de ser mais resistente fisicamente, cada gravação feita no SSD gasta mais da sua célula, tirando um pouco de sua capacidade em segurar cargas elétricas. Comparando o HD ao SSD, o SSD tem menos opções de espaço de armazenamento para venda no mercado. O que é um HD? HD significa drive de disco rígido, constituído por discos móveis utilizados para armazenar os dados em um braço mecânico, que faz a leitura e escrita. Os discos de HD podem ser de alumínio, cerâmica ou vidro, revestido com material magnético, que fica a nanômetros de distância da cabeça magnética. Possui um conjunto de ímãs, os dados são gravados à medida que o disco gira como uma espécie de agulha, e as informações são mantidas mesmo com o aparelho desligado. Vantagens do HD são mais acessíveis. Os HDs convencionais são mais baratos, mesmo oferecendo espaço de armazenamento maior. Os HDs possuem inúmeras opções de tamanhos para armazenamento de arquivos. Atualmente possuem opções que variam entre 500 GB e 18 TB. Desvantagens do HD: por possuir uma tecnologia mais antiga, o tempo de leitura e escrita são menores. Por ter o funcionamento mecânico, o tempo de processamento ou modificação de dados é bem maior em comparação ao SSD. A velocidade de leitura e gravação de dados podem variar de 500 a 120 MB por segundo. Como o processo de leitura é feito pela cabeça magnética em discos rígidos, é possível escutar o barulho do HD processando as informações de dados. Se torna mais frágil pois possui discos móveis que são acessados por uma cabeça magnética. Se fizer movimentos bruscos ou causar uma queda, o HD pode ser facilmente danificado, causando a perda dos dados ou corrompendo os arquivos. E para concluir, os dispositivos de armazenamento de dados têm a mesma função, porém cada um apresenta suas características. Por isso é preciso entender para identificar qual unidade de armazenamento atenderá às suas necessidades. Se precisar de um armazenamento de dados com melhor desempenho e velocidade, a indicação é um notebook ou desktop equipado com SSD. Mas se for para armazenar um grande número de arquivos e um preço mais acessível, a melhor opção é um HD com maior capacidade. Em todos os casos, seja SSD ou HD, é necessário optar por um disco com maior capacidade de armazenamento para funcionar, pois a falta de espaço pode causar lentidão e travamentos.